aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o dia ontem fez jus à frase que eu sempre repito. A sexta-feira, ela nunca decepciona, sempre um dia de fortes emoções. E por que eu digo isso? Porque Tarcísio, nosso governador do estado de São Paulo, fez um discurso importantíssimo, que vai muito além das palavras. E quem não decepcionou também foi a esquerda, que saiu em campo para defender o indefensável. E obviamente a gente vai comentar sobre isso no segundo tema e outras coisas. Um pouco da direita e um pouco da esquerda, para a gente ver o contraponto, o que cada bolha, desse Brasil defende. Mas quero começar o vídeo falando dele. Jair Messias Bolsonaro, mais popular que a Taylor Swift. Acho que é aquela cantora, famosa que passa por aí. Bolsonaro ontem estava na Bahia. Tô surpreso com a forma como foi noticiado pela imprensa, quero mostrar para vocês, surpreso positivamente. E aí eu quero comentar também sobre algumas notícias que envolvem desde o dia 8 de janeiro, Congresso, CCJ, Judiciário, confusões. Daquele jeito. Ainda tem uma daquela, nunca antes na história desse país. Mais uma, além da de ontem. Enfim, no terceiro tema, vamos entrar num assunto que eu acho que a gente vai fugir da caixinha. Eu realmente acho que o caminho que a gente vai seguir, ninguém seguiu por essa linha. Quero falar da Petrobras. Ontem foi assunto do dia. Não quero adiantar o porquê. Quem acompanhou deve saber alguma coisinha ou outra, mas eu garanto que vamos seguir por outro caminho. E no final desse tema, tem alguns pontos de reflexão e tem umas notícias diversas que eu acho que corroboram para entender que não necessariamente tem ligações com a Petrobras, mas tem ligações com a agenda SG, algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. E por fim, se der tempo, não sei se vai dar, falaremos de eleições. Depois dessa longa introdução, mais uma vez, me perdoe. Hoje eu não vou entrar nos detalhes, mas só para avisar que teve mais uma pesquisa a mais petista de todas, que é o IPEC. É aquela pesquisa que só falta a Globo, escolher os números a dedo, só falta isso, mas tá ali. A avaliação positiva do governo Lula recua 5 pontos para 33% e atinge menor patamar da gestão, aponta o IPEC. Sabe, assim, no IPEC, até Zé Bonitinho é bonito. Segundo o IPEC, Dilma Rousseff tem um QI de 160. Normalmente, esse é o nível do IPEC. Então, pro IPEC, que é o instituto mais petista desse país, falar isso é porque a situação pro Lula realmente tá ruim. E se tá ruim pra Lula, se a gente tivesse uma disputa similar, que o Lula tem o establishment ao seu lado, mas Bolsonaro tem um povo, que acho que conta bastante. Mas tá ali, ó. Enquanto Lula derrete, olha o homem. Aos gritos de mito e volta, Bolsonaro é recebido por apoiadores no aeroporto de Salvador. Eu falo isso com frequência também, mas eles não podiam, a imprensa não podia comentar isso ao longo de 2017, ao longo de 2018 e ao longo do governo Bolsonaro, mostrando o outro lado. A imprensa resolveu emplacar uma campanha de desumanização de Bolsonaro, desde o primeiro momento. Agora tá aí, mas antes tarde do que nunca. Parabéns. Outro veículo, se bem que tá sob nova direção, Nova direção mesmo. Matéria Maynard não tá mais lá. Após retomar fôlego com o Alto na Paulista, Jair Bolsonaro volta a distribuir vídeos lotando saguões de aeroporto. Eu não acho que é depois do Alto da Paulista. Eu acho que isso é uma coisa meio frequente. Mas tudo bem, tá valendo. O importante é noticiar. E outros portais também noticiaram. Mas aqui dois já acho que dá o suficiente para saber. E aí, obviamente, vídeo nas redes sociais, o próprio perfil de Bolsonaro comentando sobre o tema. Mas ver que até a imprensa está comentando, eu acho que nos gera certa surpresa. Aí, isso daqui também não é muito surpresa, mas a gente tem que comentar. Bolsonaro vai a Salvador e MST bloqueia a via no aeroporto. Olha que coincidência, No dia que Bolsonaro vai, o MST resolve fechar tudo. Integrantes do MST e de outros movimentos sociais bloquearam na manhã dessa sexta um trecho da Avenida Paralela, inclusive acesso para o aeroporto. O MST negou haver relação entre o ato e a chegada de Bolsonaro. Afirmou que a manifestação era por causa do Dia Internacional da Mulher e pelo falecimento de Maria Bernadette em agosto e Nega Pataxó em janeiro de 2024, ambos no estado da Bahia.
Mas veio a calhar, né? As coisas assim se encaixaram de um jeito sem igual. E só que a gente falou do MST, trazer uma notícia de ontem. MST invade fazenda em Minas Gerais e critica governo Lula por lentidão na reforma agrária. O governo Bolsonaro distribuiu mais de 400 mil títulos de terra. E o governo Lula, como é que anda? Eu não sou contra as pessoas terem uma terra, ter uma propriedade. Eu queria que todo mundo pudesse ter pelo menos uma casinha. O que eu sou contra é a invasão. O que eu sou contra é desrespeitar a propriedade privada. É o que o MST faz constantemente. E tá ali, ó. Segundo Lano Oliveira, da direção estadual do MST em Minas, o movimento de invasão é uma resposta à lentidão do governo federal em atender os interesses do sem terra. É que o não faz o que a gente faz, né? A gente faz do jeito que a gente quer. Nossas próprias mãos. Mas enfim. Voltando para falar da direita, como vocês já sabem, Carol de Tone vai presidir a CCJ. Comissão importantíssima. Quase todos os projetos passam por lá, a não ser que Lira, junto a Lula, né, resolva fazer alguma manobra e colocar os projetos com regime de urgência ou via MP, aí você dá um bypass, né, você burla a CCJ, mas normalmente, né, o rito normal é passar por lá. Ela foi entrevistada pela Folha de São Paulo e eu acho que ela respondeu bem algumas perguntas, o que ela apontou também. A Folha de São Paulo fez questão de dar destaque àquela frase. Há exagero contra Bolsonaro e CCJ pode discutir anistia, diz Caroline de Tone. Eu acho importante usar a imprensa para falar dos exageros. A nova presidente da CCJ, Carol de Tone, diz à Folha que enxerga haver exagero contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e afirma que a comissão poderá discutir anistia aos condenados pelos atos do dia 8 e incluir o chefe do executivo, o ex-chefe. Se enxergar que tem a oportunidade de Bolsonaro ser anistiado, com certeza ele vem sendo acusado de muitas coisas que nós entendemos que é um exagero. Havendo a conveniência e a oportunidade de pautar projetos de anistia e de incluí-lo, não vejo por que não. Na Câmara, há projetos em tramitação que tratam da anistia dos envolvidos nos ataques, no ataques do dia 8. Um deles estava sob a relatoria da Samia Bonfim, do PSOL, que rechaçou a proposta, obviamente, né? O PSOL, o PT, são os inquisidores no Brasil de hoje. No entanto, ela não foi indicada pelo PSOL para integrar a CCJ, e dessa forma ela perdeu a relatoria. Cabe agora a Carol de Tone definir um novo relator. E aí eu quero mostrar só uma pergunta. E a outra eu vou fazer um comentário, não coloquei a pergunta aqui, mas vem até para corroborar o dia de ontem, né? Dia Internacional da Mulher. Mas uma das perguntas é o seguinte: a senhora vai usar a CCJ para pautar projetos caros ao bolsonarismo? Para mim é uma pergunta que nem deveria ser feita. Nem deveria ser feita. Óbvio. Óbvio. Assim como um petista usa a comissão que ele tá para pautar projetos caros ao petismo. Assim como um deputado de centro, ele usa as suas comissões para pautar projetos, né, caros ao centro. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Por que perguntar o óbvio? Isso aqui, no final do dia, é o quê? É uma tentativa da Folha de São Paulo criminalizar a oposição. É assim, mas como assim você vai colocar em pauta os projetos que te elegeram? Porque os projetos que você pertence a um grupo criminoso, não pode? Tanto que a pergunta da Carol de Tone não tinha como seguir outra linha. Ela fala assim, ó: nós vamos ver a conveniência e a oportunidade de pautá-los. Como deputado de direita, e o Nicolas, que irá presidir a Comissão de Educação também, a gente entende que isso é um apelo popular. A gente também merece respeito. As pautas da direita também merecem respeito porque foram chanceladas nas urnas. Não tem nem por que questionar. E aí é engraçado que ao longo da entrevista a Carol também usa o espaço para demonstrar a hipocrisia da esquerda. Gente, vocês sabiam que em todos esses anos a comissão mais importante da Câmara só foi presidida por duas mulheres? Uma é a Carol e a outra, sabe quem é? A Bia Kicis. A esquerda fala tanto de equidade, inclusão, valorização das mulheres.
Mas o único grupo que colocou mulheres na comissão mais importante da Câmara, não é colocar mulheres, escolher para presidir a comissão mais importante da Câmara dos Deputados Federais, é a direita. Os bolsonaristas que não gostam de mulheres, né? É a narrativa que a imprensa propaga. Não para em pé, não para em pé, né? Não tem lastro na realidade. E quem foi de esquerda que presidiu? Qual foi o partido de esquerda que indicou a mulher para a CCJ? Ontem a gente falou sobre uma, né? Nunca antes na história desse país, que é do Capitão Assunção, lá do Espírito Santo. E ontem, mais uma vez, nunca antes na história desse país, tá ali, ó. Ministro vota pela primeira vez para inocentar réu pelo de janeiro. Primeira vez. Primeira vez. O ministro votou nessa sexta para absolver totalmente um dos réus pelos atos do dia 8. É a primeira vez que ele, o relator das ações, vota para inocentar por completo um envolvido no caso. O acusado, Geraldo Felipe da Silva, estava em situação de rua no dia dos atos e disse ter se aproximado por pura curiosidade. A defesa dele argumentou que quando ele chegou perto da multidão, foi confundido com um infiltrado petista e que se os policiais não tivessem prendido, teria sido espancado pelos demais. Silva foi preso em flagrante em 8 de janeiro e ficou detido por quase 11 meses. Ele foi solto provisoriamente em novembro passado, após manifestação da PGR, que disse não haver provas contra ele. Sem provas, 11 meses preso. O jurista André Marcília, ele coloca a notícia e ele fala assim, ó: a manchete do dia em todos os jornais é que o ministro vota pela primeira vez na história, né, para inocentar um réu do dia 8 de janeiro. E ele fala assim, ó: a notícia mesmo deveria ser a seguinte: morador de rua que se aproximou por curiosidade do tumulto, mesmo com tamanha fragilidade de provas, ficou preso preventivamente por 11 meses. Aí quando você olha a matéria da Folha de São Paulo, a entrevista da Carol de Tony, que ela diz: tem exageros, tem exageros. 11 meses que não voltam. Um ano da sua vida foi pro saco. Da vida foi pro saco. Vai pedir reparação. Quando vai vir, não faço ideia. E o pior que eu acho, né, que o Geraldo merece uma reparação, porque 11 meses é pesado você ficar preso injustamente. Mas e aí, quem que vai pagar a reparação? O pagador de imposto? Eu acho que deveria ser, no máximo, só as pessoas de esquerda, que quem grita, né, se anistia e pregam perseguição, uma inquisição aberta todos os dias contra pessoas de direita. Esse é o Brasil. Mas quando você diz que tem exageros, não tem não, isso aqui é coisa de bolsonarista. Ai, vocês lembram quando o Nicolas foi lá no evento da ONU, que teve, falou algumas coisas contra o Dilma? Pois bem, ao Supremo, a PGR defende investigar Nicolas por chamar Lula de ladrão. Eu acho engraçado isso, né? Investigar. Mas investigar o quê? A fala é pública. Precisa investigar. Talvez o termo jurídico seja esse, né? Mas sei lá, se vier falar, não, julga ele aí, ou condena ele aí, indicia ele aí. Mas tudo bem. Mas enfim, né? Defendeu ontem que seja aberto um inquérito para investigar Nicolas por suposto crime de injúria contra Lula. O caso trata do discurso em um evento da ONU em que Nicolas chamou Lula de ladrão. A manifestação suprema, estava pelo vice-PGR, Hindenburgo Chateaubriand Filho. Ele considerou que as declarações de Nicolas não estão cobertas pela imunidade parlamentar e devem ser investigadas pelo Supremo. Tem alguma coisa para falar? E só para ainda falar mais umas coisinhas sobre o judiciário brasileiro, vejam só. O presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele participou de um evento na PUC do Rio de Janeiro, no qual ele diz assim, ó: nós precisamos lutar e conquistar o direito, a liberdade sexual e reprodutiva das mulheres, que é um direito muito importante e
e que tem atrasado no Brasil. Você sabe o que ele tá falando, né? Meu corpo, minhas regras, no final do dia, palavras bonitas. Acho engraçado, assim, nós precisamos lutar. Nós? Como assim, cara? A posição que o senhor está, ministro, a posição que eu estava, o senhor deveria apenas julgar, sim ou não. Quando você diz, nós precisamos lutar, você meio que tá trazendo pra si uma decisão, é meio complicado. Normalmente isso fica a critério da sociedade civil e da classe política, né? E aí no mesmo evento, ele fala sobre mais coisas, né? Eu achei intrigante essa postagem do antagonista. A sociedade não entende do que se trata. Aí o antagonista diz, né? Diz o iluminado ministro sobre o meu corpo e minhas regras. A sociedade não sabe, né? Graças a Deus temos pessoas muito esclarecidas para tomar decisões por nós. Neste evento, ele ainda criticou a gestão de Bolsonaro durante o Fique em Casa. Outras coisas também. Vivemos momentos difíceis. Ele também fez menção ao gabinete do ódio. Gabinete do ódio. Que as investigações estão mostrando que sim, teve uma espécie de gabinete do ódio. Esqueci de colocar aqui um negócio, peraí. É para concluir essa questão de... do meu corpo, minhas regras. Pera aí, só um segundinho. Só um segundinho. Quem sabe faz ao vivo. Cadê? Aqui. Pronto. Pronto. Falando sobre isso. Esta semana, a França foi o primeiro país do mundo a colocar o direito de fazer essa prática absurda, nefasta, na Constituição. A França, primeiro país do mundo. Aí você vai na rede social dar uma olhada, né? O petista Flávio Muniz, né? Um petista, inquisidor, com um governo de direita. Imagina como está a mente dessas pessoas. Achar que o governo Macron é um governo de direita. Aí após essa decisão, e aí veja o time. Veja um time. Foi dia 4. Veja o time das coisas. Aí foi dia 3. Mas veja o time. Não foi no próprio dia 4, mas acho que foi dia 3. Passado 4 dias, pelo menos, o presidente da corte, a maior corte desse país, comenta sobre o tema. 4 dias depois da decisão lá na França. Aí você fala, tá, mas tem relação entre uma coisa e outra? Bom, daqui é a Débora Diniz, é uma das maiores ativistas do Brasil em torno dessas pautas, e ela fala assim, em relação ao que aconteceu na França. Essa matéria deve ser tratada como a liberdade garantida inscrita na Constituição como direito fundamental, porque é sobre a assunto das mulheres, dignidade, o direito de viver sem ter a angústia da criminalização. Diz a Débora Diniz, né, sobre a histórica decisão da França de incluir, né, na Carta Magna o direito do meu corpo e minhas regras, que deve ecoar em outros países, inclusive no Brasil. A turma não perde tempo. Essa questão que aconteceu na França vai ser amplamente usada para falar, cara, os países desenvolvidos fazem isso. Todos os países desenvolvidos, que nós somos vira-latas, e porque eles fazem, nós temos que falar que é o correto a se fazer e temos que fazer também. Então, por que vamos ficar para trás? A França já está dando um exemplo. Essa turma não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó. Tudo de ruim que a esquerda promove internacionalmente, a esquerda no Brasil traz para fazer aqui. A direita tem que fazer mais o oposto, aos meus olhos. Tudo que a direita, a nível internacional, faz de bom, a gente tem que olhar para aprender, ganhar essa experiência e tentar trazer para o Brasil. Ver quais foram as conquistas, entender como eles conseguiram essas conquistas, ver se é possível no cenário brasileiro, ver o que aconteceu lá, como foram os grupos que participaram, como eles chegaram neste determinado ponto. Vou pegar um exemplo. O pessoal fala, veja o Bukele em El Salvador, ele teve coragem para fazer o que Bolsonaro não teve. Beleza, bacana. Vamos primeiro olhar. O que o pessoal destaca do Bukele? Segurança pública. Ele enfrentou de frente. Tá, beleza. Primeiro ponto, a gente olhar a decisão. Decisão bacana? Pô, decisão bacana. Deu certo? Bom, os números estão mostrando que a segurança pública melhorou. Mas,
Como foi que isso aconteceu? Será que é um exemplo que a gente consegue implementar no Brasil? Aí já começa a ter aquelas nuances. Você, poxa, o Bukele foi eleito com a ampla maioria, mas assim, uma ampla maioria, mais de 80% do legislativo alinhado a ele. Bolsonaro não foi eleito com 80% do legislativo, mas não foi mesmo, não tinha 10%. Talvez tivesse um pouco mais de 10%. Porque de 513, acho que tinha 50%. O PSL tinha 52% de 513. Dá exato 10%. Só que do PSL tinha um PSL raiz, né? Que o traiu bem rápido. Tinha uns 40% de direita. Então, Bolsonaro não tinha 10%. Então dá pra fazer? Pô, não dá. Mas tá lá o exemplo. É um exemplo que nos mostra que num cenário, se um dia o Brasil tiver 80% do legislativo, talvez a gente consiga fazer uma coisa similar. Não é aplicável ao Brasil, mas é um exemplo que deu certo lá, nas condições de temperatura meio de lá. Só que aí pode ter outra agenda, sei lá, uma agenda diversa, uma agenda a favor da educação, do agronegócio, isso que ocorreu na Europa, nos Estados Unidos, que, poxa, como é que foi? Não, lá eles não tinham maioria, mas a sociedade civil organizada, a sociedade, isso, aquilo, outro, eles foram por esse caminho, por isso, papapá, pipipi, conseguiram. Falar, pô, isso daqui é similar, isso daqui parece um pouco o que está acontecendo no Brasil, talvez a gente possa tentar fazer a mesma coisa. É olhar o que está dando certo e tentar, né? É fazer o que a esquerda faz, só que pro bem, não pro mal. Mas vamos continuar para falar de esquerda e direita. Falar mais um comparativo, um tiratema. O que um defende e o que o outro defende. Tá aqui, ó. Bem claro o que um lado defende. Enquanto, creio eu, 99% da direita tem aversão a substâncias que deixam você biruta das ideias. Pelo menos quem tem convicção, né? Que entende que seria. É porque até direita é complicado, não tem como negar que alguns setores são mais à direita. Quando você olha questões econômicas, em tese ele estaria mais à direita do que à esquerda, mas quando você vai olhar para o final da linha da questão comportamental, aí a pessoa está mais à esquerda do que à direita. Enfim, os conservadores, como a maior parte dos conservadores convictos pensam sobre essa substância, são completamente contra, né? Chupeta do demônio, por exemplo. Mas você vê o Biden, o chefe do Lula, ninguém deveria ser preso por usar ou ter, né, em posse, né, o orégano. Aí vem o Leonardo Atush, mostrando que a esquerda do Brasil virou um puxadinho do Partido Democrata, né, vassalagem sem fim. Alô, alô, Supremo. Ninguém deve ser preso por usar ou portar o orégano. Isso é o que a esquerda defende. Isso é o que a esquerda defende. Isso é o que a Globo também defende. Você vê a Eliane Cantanhede, ó. Eu acho que essa discussão toda é muito hipócrita e não acho que é um exagero falar em hipocrisia. E por quê? Porque todo mundo sabe que o uso do orégano é diversificado, é aberto, enraizado em todo o país. É enraizado em todo o país? Que não, viu? Que não, principalmente nos rincões do interior. Pelo menos quando eu era muito mais novo, isso não tinha não. Isso era coisa de vagabundo. Isso é coisa de vagabundo. Já no Leblon, talvez dentro da Globo, né? Talvez dentro da Globo seja muito comum, mas eu acho que na maior parte do Brasil não. Mas por que isso causa tanto furor? Distinguir o usuário de quem faz o crime? Por que é punido quem é preso, quem é tratado como um traficante é o pobre, o preto de periferia? Como não afeta a elite? Não afeta quem tem mandato? Não afeta os grandes empresários, filhos? Ninguém faz esforço nenhum. Globo, PT, Biden, alguns setores aí importantes do judiciário defendem isso daí, né? Eu acho que outra parte da sociedade não. Então, às vezes, quando a pessoa não sabe, pô, de qual lado nessa questão comportamental eu estou, mais próximo dos wokes ou mais próximo dos conservadores? Se você acha que Eliane Cantanhede, o Atush, o Biden, né, não estão promovendo uma coisa correta, você está muito mais próximo dos conservadores. Aí você vai olhar para essa questão, né? Em tese que eles querem tratar como saúde pública. Saúde do governo Lula reunirá Felipe Neto, Luísa Trajano, Drauzio Varela em seminário sobre memorial do Fique em Casa. Gente, na boa, o que é que Felipe Neto tem a acrescentar? Eu até adianto, esse evento ele vai discutir sobre desinformação, fake news, negacionismo e como evitar que isso volte a acontecer no futuro. Então, Felipe Neto seria o que? O especialista em fake news? Que ele mente muito? Enfim, tá, ainda vejo alguma coisa em torno do Felipe Neto. Mas
E a Luísa Trajano? O que é que ela tem? Ela também tem as credenciais do combate às fake news? O Drauzio Varela, beleza, é da saúde, né? E a Lilia Schwartz? Porque ela é a dona da Companhia das Letras, lá em, tinha parceria com os Moreira Salles, e agora tá na BL, junto com o Merval Pereira, Academia Brasileira de Direito, é por causa disso. A Margareth Menezes também vai estar lá, vai cantar Faraó. Ê, Faraó! E aí, que mais? Aí vai estar o Randolph e Humberto Costa, né? É a festa dos inquisidores. É o que a esquerda defende. Aí você também olha a esquerda. A forma como a esquerda trata as pessoas. Estou mostrando aqui primeiro a esquerda pra gente falar da direita. Fala do Tarcísio. Aí a gente volta pra falar da esquerda de novo. Mas vejam só. Eu venho comentando pra vocês que conforme o Lula vem tendo mais problemas, o ódio tá crescendo de uma forma vertiginosa nas redes sociais. Jean Willis não é muito conhecido pelo seu amor, né? E pela sua parcimônia e empatia. Ontem ele fez esse tweet aqui, ó. Acabo de mandar uma real para um taxista. Quando entrei em seu carro, ele aumentou o rádio com um programa proselitista neopentecostal. Pedi que desligasse. Ele relutou em silêncio uns 10 segundos. Repetiu o pedido e ele então desligou. Mas por quê? Ele me perguntou. Porque não sou evangélico e porque acho esse proselitismo de vocês desrespeitoso e arrogante. Nós somos um país com muitas religiões e com pessoas ateias. Não somos obrigados a ouvir pregações e exorcismos em rádio de sua religião quando estamos pagando pelo seu serviço. Quando o senhor estiver só no carro, o senhor ouve sua pregação. Quando entrar um passageiro, tem a educação de ao menos perguntar se ele quer ou não ouvir essa pregação gritada ou prefere ouvir música. Isso é viver em democracia e respeitar o direito do outro. Respondi firme e pacientemente. Ah, mas é a palavra, ele me disse, e eu respondi. Palavra imposta é tortura, meu senhor. E a única palavra que me interessa agora é silêncio. Estamos em silêncio desde então, que chatice. Eu acho que ninguém é obrigado a ouvir nada. Mas, vendo essa postagem aqui na rede social, qual é o intuito dela? Será que o Jean Willis faria uma postagem dessa se o cara estivesse tocando, sei lá, uma música que ele não gostou? Será que ele faria questão de fazer esse textão na internet se fosse uma música? Alguém estivesse tocando um heavy metal, ele não gosta. Ele não é metal. Jean Willis não é metaleiro. Não é metaleiro. Ele é funkeiro. Desliga esse metal. Eu não quero ver essas guitarras estridentes e virtuosas. Não quero. Será que ele vai fazer esse textão? Ou será que é porque envolve religião? Envolve cristianismo? Acho que vocês têm a resposta, né? Tá bem óbvio o que tá acontecendo aqui. Aí, só pra abrir um parênteses também, né? Você vê. Eu acho que se fosse uma missa do padre Júlio Lancelotti, o João Willis não ia pedir pra desligar. E aí, já que tô falando dele por causa disso daqui, né? Só pra atualizar. Exclusivo. Ex-usuários de substâncias ruins. Relata abuso do padre em casa paroquial. Imagina, gente. Dentro de uma paróquia, gente. Que deveria ser solo sagrado. Um ex-usuário relatou ao vereador paulistano Rubio Nunes os abusos que teria sofrido do padre. O homem, cuja identidade está sob sigilo, disse que as cenas ocorreram por 2 anos na casa paroquial da paróquia São Miguel Arcanjo, no centro da capital paulista. O Oeste apurou que o homem, depois nesta segunda, na Cúria Metropolitana de São Paulo, a instituição religiosa está ciente do caso desde esta tarde. Aí, falamos um pouco da esquerda. Agora vamos falar da direita? Você fala da esquerda, é só tristeza. É só coisa que você olha assim e fala, meu Deus, pra onde a sociedade está indo? Aí vem a direita para trazer um pouco de esperança. Tarcísio, ao lado da sua secretária Sonaira e do seu secretário Derrite, fez um lindo discurso em 30 segundos. Tarcísio falou o óbvio. E o óbvio às vezes precisa ser dito. E aqui, esse discurso não é importante por causa de ele, ele imitou. Ele lacrou. Não. Vamos ouvir. Você já deve ter escutado. E eu quero comentar umas coisinhas com vocês.
Uma profissional pra caramba que tá dando o máximo, tá dando a vida, tá se expondo ao risco para proteger você, para proteger ele, para me proteger, para proteger a sociedade. Essa semana tive a Intermodal. E aí cheguei na Intermodal, tem lá uma série de empresários da Baixada Santista que operam no Porto de Santos. O que eu vi? Tarcísio, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Nunca ninguém fez isso. Eu vi isso no judiciário. Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. Pode ir na ONU, pode ir na Liga da Justiça, pode ir no raio que o parta, que eu não tô nem aí, irmão. Vai. Chora. Chora, chora, chora. Chora, 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 chora mais. Chora mais. Chora mais. Tarcísio apresentou semana passada, ele fez um tweet que foi matéria sendo por 360. Uma redução significativa em alguns indicadores, né, da insegurança que o Brasil vive, mostrando que as coisas estão melhorando no estado de São Paulo. A população brasileira aponta como principal problema do país a segurança pública. A gente comentou ontem. Segurança pública é uma pauta da direita. A gente nada de braçada. E que é uma das coisas que a gente precisa comentar. A gente não pode perder essas oportunidades. Eu vinha falando isso daí pra você. Né, eu não tô falando assim, olha, o Estado. Não é falando nada. Tô falando o seguinte, gente. Eu quero falar o seguinte, né? Mas eu fico meio assim pra não... Enfim. Eu vinha falando, poxa, eu sinto falta dos nossos políticos abordarem alguns temas que são caros para a sociedade e tentar elencar esses temas, algumas coisas, de modo que a população os entenda. Tarcísio pega o maior problema do país, segundo todas as últimas pesquisas estão apontando, isso na percepção do povo, e fala, população, o problema que vocês mais se preocupam, eu estou do lado de vocês. Eu estou do lado das vítimas. Eu estou do lado dos policiais. Então, no primeiro ponto, no ponto mais óbvio de todos, eleitoralmente falando, nesse âmbito da política eleitoral, vral, né? 4 letras, vral. Não tem o que falar. Quanto mais esse discurso reverbera, mais apoio o Tarcísio ganha. Ninguém fica contra isso daqui. Só a turma da esquerda que já não vota no Tarcísio. E uma parcela muito minúscula da esquerda, a esquerda woke. E até a esquerda que tem uma coisa na cabeça, fala, cara, peraí, pô. E meu celular, né? E o meu vizinho, e fulano, e não sei o que, aquilo outro, etc, tudo mais. Segundo lugar, você tá dando, assim, uma mensagem para os policiais continuarem trabalhando motivados. Funcionários motivados trabalham melhor. Isso daqui é uma fala que o cara fala, poxa, olha só, a gente tá trabalhando. A gente tá... A esquerda tá contra a gente, mas o nosso governador, o bicho tá do nosso lado, velho. Então eu vou continuar trabalhando, porque eu tenho fé que ele vai me defender. Na hora que o bicho pegar, ele vai me defender, ele vai estar do meu lado. Então o policial se sente motivado para combater o crime, isso é importantíssimo. Aquele apoio moral, né? Da batalha, falar, cara, a gente vai dar certo. Sei lá, no ano passado era o cara, sei lá, fazer uma cantiga, cantar, entrar em batalha, receber a bênção e falar, a gente vai vencer essa batalha. Então é importantíssimo isso daqui. Eu conheço muitos policiais, até porque, sei lá, minha família tem, e converso com as pessoas. Eu vejo assim a desmotivação. Gente que eu conheci que a vida toda. Vocês devem conhecer algum policial. Eu acho impossível um brasileiro não conhecer aquele policial doido. Porque, primeiro, para ser policial no Brasil, normalmente tem que ser doido. E o doido é aquele que gosta de ser polícia. Porque no Brasil, você realmente tem que gostar. E aqueles que é meio bruto da cabeça que, assim, em primeiro lugar é a polícia, segundo lugar a polícia, terceiro lugar talvez ele coloque a família. Mas polícia, o cara é polícia. É a identidade dele. Se ele não for polícia, não sabe nem o que ele é. Eu conheço pessoas assim, aí você conversa, no governo Lula, a galera, não aguento mais, quero me aposentar. Nossa, que tristeza ir pro trabalho. É só isso daqui acontece, aquilo outro, vai lá. As
Pessoas que estão em posição de destaque. Nossa. As pessoas perdem a vontade. Você vê assim, pô, os bons policiais não querem trabalhar. Trabalham, continuam trabalhando, fazendo o que tem que fazer. Mas por eles, se aposentavam. Perdem o amor. Perdem o amor. Isso daqui é importantíssimo. Isso aqui, assim, talvez eu acho que seja o principal ponto que elencou o Bolsonaro a sentar na cadeira presidencial. Aquela frase clássica: é só não roubar, não aprontar, que você não vai parar lá. Bolsonaro falando sobre o presídio de Pedrinhas, né? Esse vídeo é um clássico. Acho que não teve um cidadão brasileiro que não vê esse vídeo de Bolsonaro. É importante, não podemos ficar monotemáticos no discurso, aproveitar essas oportunidades de pegar o microfone. Se falar de Tarcísio, isso é em todos os jornais criticando Tarcísio, isso vai ser bom. Porque essa crítica, a turma vai falar, meu Deus do céu, que imprensa maluca é essa? Esse aqui é um ponto que o brasileiro não precisa ter muito conhecimento político para ele entender que a imprensa tá manipulando ele. Porque não tem como o brasileiro ficar do lado do bandido. O cara não precisa ter formação política para entender que a imprensa tá do lado de bandido. Não precisa. Aí você vê quem tá contra Tarcísio. A esquerda não decepciona. Tarcísio é acusado na ONU por violência policial. Entidades pedem inquérito. Quem é que pediu? Comissão Arnes e a Conectas. Duas ações, inclusive, foram importantíssimas para fazer essa ponte entre os petistas e o amigo Biden em 2022, né? Para defender a democracia. E aí, eles vão na ONU ainda para cobrar Tarcísio a garantir as câmeras. Eu não vou falar nada, viu? As unidades que apresentam a queixa, elas pedem que o governo Tarcísio garanta que haja recomendação para que todos os policiais tenham esse dispositivo. Aí vem o Demetrio Magnoli. Ele fala o óbvio, mas porque ele tá meio revoltado. Ele também ele reclama, ele não tem a solução. Ele, o Tarcísio, fala isso porque sabe que terá amparo da maioria. O povo não gosta de bandido. Quem gosta de bandido, é que você sabe quem gosta de bandido. Como a esquerda não dá uma resposta concreta sobre a questão da segurança pública, então a direita faz a festa. Gente, não tem outra forma. Bandido tem que ser tratado no rigor da lei. Bandido de verdade. Não é aí vandaliza aqui. Não é essa questão do golpe. Ai, o golpe, a democracia. Não, a gente tá falando de bandido de verdade. Criminoso. Muitas vezes ligado à facção. Que tira a vida de pessoas. Que inferniza a vida do trabalhador. Ai, o discurso na rede. Nossa, o golpismo do gabinete do ódio. Não, aqui a gente tá falando de crime de verdade. Que independe de ser de verdade ou não, mas crime que quem sente na pele é o povo. O povo não se engana com essas maluquices. Aí vem Andréa Sadi, né? Desesperada, meu Deus. Eu tinha a impressão que Tarcísio estava se afastando de Bolsonaro. A gente acabou de ver que não, meu Deus. Tarcísio está cada vez mais próximo de Bolsonaro. Porque ele sabe que qualquer coisa que queira fazer na política, do ponto de vista eleitoral, só vai fazer com a cabeça de Bolsonaro. Ele diz, nosso Tarcísio parecia um cara tão moderado. Mas assim, nosso Tarcísio não gosta de bandido. E a gente achava que ele gostava de bandido. Não, ele não gosta. Ele está cada vez mais Bolsonaro, está negociando para ir pro PL, o partido do ex-presidente, porque estão fechando a turma do eu estou com você e vou até o fim. Olha só, né? Nossa, Tarcísio não concorda com a Rede Globo. Meu Deus, ele não faz mais parte da turma dos inquisidores. Que pena. Aí a Cantanhede já tinha comentado sobre o Tarcísio antes, essa semana, por causa da questão das escolas cívico-militares. Tarcísio começou a vida profissional como militar. Então ele tem uma cabeça muito militar. Isso tudo me lembra muito o quantos militares com quem eu converso há muitos anos têm de preconceito contra uma escola mais aberta, de maior debate. Acham que tudo aquilo é coisa de esquerda? Que isso vai levar os meninos a um orégano? Que vai criar desordem, desobediência? E lembro que o governo Bolsonaro tentou derrubar a estátua de Paulo Freire, que é o maior educador do Brasil, reconhecido no mundo inteiro. Uai, o Paulo Freire. Meu Deus do céu. Fica claro e cristalino o que a esquerda defende, o que a direita defende. É tão simples de escolher. E aí você pega Nando Moura, MBL, Danilo Gentili, Marcelo Brigadeiro. Ai, Lula e Bolsonaro são iguais.
São iguais, gente. É tudo igual, é tudo a mesma coisa. É tudo igual, é tudo a mesma coisa. Tá de brincadeira, né? Só pode. Mas vamos lá. Vamos falar de um assunto sob uma ótica diferentinha. Como vem sendo alguns assuntos que eu venho abordando com vocês. Nem aquela questão do iFood, né? Eu falar, pai. Sabendo como é o PT, nada nunca é tão óbvio. Nada é nunca tão óbvio. Eu tenho números ao meu lado. Números. Tenho os números. Passando ontem, dando uma olhada, né? Teve a discussão da Petrobras. A Petrobras caiu de preço. O valor das ações na Bolsa Americana em uma queda mais de 10%. Meu Deus, o que o PT está fazendo em gerência? Aí, olha essa manchete. Economistas temem dedo do PT na Petrobras e retorno à era da estatal para agradar governo. Aquela manchete que, assim, cara, é óbvio que o PT continua sendo o PT. Só que eu sempre falo pra vocês que, por mais óbvia que as matérias sejam, eu sempre paro pra ler. E quando o PT e a Globo briga, eu tenho certeza que você sempre sabe que tem uma coisinha a mais, que nunca também é tão simples. Aqui não é o caso do PT e Globo, mas só pra exemplificar. Quando eu olhei o subtítulo, eu falava assim, ó. Decisão da petroleira de não distribuir dividendos extras faz investidores desconfiarem das intenções da atual gestão. Falei, mas peraí que tá estranho, peraí. Não é que a Petrobras não vai distribuir os dividendos. Ela não vai distribuir os dividendos extras. Peraí, investidor. Peraí, pai. Se controla, Faria Limer. Se controla. Aí eu fui ler a matéria. No entanto, segundo o relatório do Itaú, o Itaú Pedra Preta, os resultados da Petrobras vieram em linha com as estimativas do banco. A grande decepção do mercado, e eu não gosto do mercado, foi a falta de distribuição de dividendos extraordinários. O mercado queria mais, queria morder um pouquinho a mais. Tá bom, tô entendendo o mercado. E aí, como eu digo pra vocês, para eu tentar entender as coisas, eu acho que eu sou um dos brasileiros mais democráticos desse país. Sem brincadeira, porque eu vejo o que a direita comenta, eu vejo o que a esquerda petista maluca comenta, eu vejo o que setores da esquerda não lulista comenta, e todos os dias eu leio o lixo dos jornais brasileiros, que são lixo, do início até o fim. E aí, como você pega opiniões de pelo menos 4 grupos diferentes, você junta tudo, você tem uma opinião, que você fala, poxa, eu vi o que cada lado tá falando, eu não tenho interesse, meu interesse é a verdade. Aí eu vi essa postagem aqui do Newton Oryx, que é um professor, estava na fundação do PT, hoje em dia não está mais no PT, é crítico do governo Lula, e esse professor postou aqui uma nota da AEPET, que é o Sindicato dos Petroleiros, que sempre foi alinhado ao petismo, e uma nota crítica. Aí eu falei, mas pera, tem alguma coisa estranha acontecendo. Ele fala assim, ó, assalta a Petrobras. O governo petucano entreguista, sob o comando do lobista Jean Paul Prates, sob as ordens de Lula, não é absurdo porque tem perfeita racionalidade. Punir o povo enquanto engorda os capitalistas e os investidores estrangeiros. Eu falei, mas como assim? O mercado tá reclamando de um lado. E a esquerda não petista também tá reclamando. Tem algo errado acontecendo. Tem algo muito errado acontecendo nesse país. Tem algo muito errado acontecendo. Aí eu fui dar uma olhada nessa nota. Direção da Petrobras mantém investimentos baixos e dividendos insustentavelmente altos em 2023. Aí essa matéria, a turma da área, eles montaram uma tabela que tem as maiores petroleiras do planeta. ExxonMobil, Shell, Total, BP, Chevron e Petrobras. E aí, olha que coisa engraçada. Essa galera se debruçou em mostrar uma relação entre a quantidade de dinheiro que está sendo dada para os investidores, né? O cara compra as ações, uma empresa que ganha dinheiro
Essas petroleiras, e eu até entendo a Exxon ter as ações listadas na bolsa. A Chevron, a Shell, a Petrobras, não. E eu já falo, pelo menos não era Lula. Pelo menos não era Lula, eu já chego lá. Eu vou chegar lá, por exemplo. Qual é a ideia de você ter o capital aberto? Ao invés de você ir no banco, pegar dinheiro a juros muito elevados, ou às vezes você não tem nem condições de você pegar o dinheiro que você quer muito dinheiro, você fala, não, minha empresa tá dando muito certo, eu vou listar, né, em coisa, porque a ação valoriza, e aí o cara vai investindo e o dinheiro vai entrando. Então, para você não pegar dinheiro junto aos bancos, meio que você, né, abre a sua empresa, para você se capitalizar. Quando você olha Exxon, Shell, PP, Chevron, essas petroleiras estão investindo a rodo. É poço aqui, é poço acolá, comprou não sei quem, comprou fulano, comprou ciclano, beltrano, etc. E é obra aqui, é obra acolá, é papapá, pipi. E a Petrobras do Lula? O que a Petrobras do Lula tá fazendo? A margem equatorial, por exemplo, não pode explorar. Não pode explorar, mas tá fazendo o que com esse dinheiro? A única coisa que eu vi a Petrobras do Lula fazer foi aquele edital, partista, né? Nunca antes na história desse país, tanto dinheiro partista via a Petrobras. Só isso, o que mais? Então eu entendo as empresas internacionais listarem, conseguir assim dinheiro para investir, porque estão investindo em estrutura física, expandindo seus negócios. A Petrobras do Lula, que eu saiba, é só artista. Artistas. Aí, primeiro ponto. Aí quando você vai olhar em termos numéricos, você começa a ver umas coisas engraçadas, ó. A que mais faturou foi a Exxon. E aqui está em bilhões de dólares. 344 bilhões de dólares. Como é que essas empresas ganham dinheiro? Vendendo petróleo. No Brasil, a Petrobras, segundo a Marina Silva, deveria parar de explorar petróleo. Não deveria ser uma empresa mais de petróleo. Energia renovável, transição energética. Mas, mesmo o PT, com essas ideias, né, futurísticas, vanguardistas, a Petrobras faturou só 105 bilhões de dólares, mas a receita da Petrobras foi a segunda maior do planeta. Desculpa, a receita não. O lucro líquido foi o segundo maior do planeta. Só perdeu para a Exxon, que faturou. A receita da Exxon foi 3 vezes e meia maior do que a Petrobras. E o lucro, 50% no máximo, 36 contra 25. Então você vê, a Petrobras é uma empresa altamente lucrativa. Altamente lucrativa. Só que olha como as coisas agora são engraçadas. A Faria Lima, quem que tá atrás desse dinheiro gordo? O dinheiro gordo. Bom, tem muito acionista lá na Bolsa de Nova York, né? Muito acionista internacional que bota o dinheiro só pra ficar mamando nos dividendos da Petrobras. E os Faria Lima, né? A galerinha que os liberais que faz o L. Aí você olha, gente, a Exxon, que faturou mais do que a Petrobras, pagou menos dividendo que a Petrobras. Isso aqui é 2023. É por isso que a Faria Lima tá chateada? É por isso que a Faria Lima tá chateada, né? Estão querendo mandar na tetinha. A tetinha, aquela tetinha gostosa. Como é que pode isso, pessoal? Nenhuma petroleira... Isso aqui é 2023. Era Lula. Nenhuma empresa pagou tanto dividendo quanto a Petrobras. Aí quando você vai olhar investimento, nenhuma empresa investiu tão pouco quanto a Petrobras. Você vê que não tem uma relação engraçada? A Exxon pagou 15 e investiu 19. A Shell pagou 8, investiu 21. A Total pagou 7,5, investiu 15. A BP pagou 4,8, investiu 14. A Chevron dividiu esse dividendo 11, investiu 15. A Petrobras pagou 20, só investiu 8. E a relação ali, né, em dividendo e lucro, você vê, ó, todo mundo, o dividendo é menor. 78, 39, 50% em relação ao investimento, só que a Petrobras não, 233%. Por quê? Porque Lula sabota a Petrobras. Quando falo Lula sabota a Petrobras, em números vocês estão vendo aí. Lula sabota a Petrobras. Aí a gente tem um dilema. Mas a gente chegar no dilema. Aí eu fiz aqui uma redistribuição. Quanto a Petrobras deveria pagar se a Petrobras fosse a Exxon, a Shell, Total, BP, Chevron e a Petrobras, né? Quando você soma dividendos com investimento líquido, a Petrobras, no total isso daqui, dá 29 bilhões de dólares, onde 20,29 bilhões foi dividendo, 8,71 foi investimento líquido. Se a Petrobras fosse a Exxon, que a relação é 78%, a Petrobras deveria ter pago no máximo, ano passado, 12,6 bilhões.
Se fosse a Shell, 8,2, 9,6, 7,3, 12,5. E na hora de investir, se a Petrobras fosse a Exxon, tinha que ter sido 16, ou seja, o dobro, 20, mais do que o dobro, 19, 21 ou 16. Você vê como tá errado? Você vê como tá tudo errado? Você vê como está tudo errado no final do dia? Você vê que como quem está reclamando está errado e o petista também está errado? Você vê como, às vezes, na vida, a coisa não é uma dicotomia que um lado é o bom e outro lado é o mal? Não, os dois são maus. Esse é o Brasil. Esse é o teatro das tesouras. De um lado do mercado, do outro lado do petismo. Aí pra você ver, ainda chega no dilema. Jean Paul Prats correu pelos braços da Rede Globo. Bela Megali, me ajude. Me ajude. Prats se abstém em votação sobre dividendo da Petrobras e culpa ministro de Lula. Segundo fontes do mercado, Prats chegou a desabafar que teria tentado em vão usar uma estratégia arriscada para garantir os ganhos dos investidores. Garantir os ganhos? Meu Deus, só não vai pagar o extra. Só não vai pagar o gordão, né? Pra ficar desse jeito aqui, né? Gostoso. Até o tetinha gostosa que os liberais gostam. É. Vamos privatizar tudo. Eita. Aí o Estadão vai falar assim, ó. Petrobras, dividendo extraordinário retido não será usado para investimentos. Vai ser usado pra quê, então? Aí você vê como... Peraí, vai pra quê? Não vai pra investimento? Mas tá retido? Segundo a estatal, recursos serão distribuídos aos acionistas em algum momento não definido. Não vai pra investimento? Mas e aí? A única certeza que eu... Assim, eu não tenho a certeza se os acionistas vão receber. Mas que esse dinheiro não vai pra investimento, isso eu tenho a mais pura convicção. E aí eu coloquei aqui o nosso dilema. É o dilema do brasileiro. Deixar o PT fazer a festa e usar a empresa para o seu projeto político? Ou vamos privatizar tudo, entregar para o mercado, fazer a festa e, de quebra, usar a empresa para impor uma agenda ESG? Não tem saída? Esse é o nosso Brasil. Esse é o Brasil. A preocupação do liberal é só essa. Gente, cadê os liberais? Cadê esses acionistas cobrando a exploração da margem equatorial? Cadê? Não aparecem. Cadê esses liberais criticando o projetinho do governo, né, de usar a Petrobras para financiar as artes? Cadê? Não aparecem. Só aparece na da tetinha. Tetinha. Bando de vagabundos. Essa turma Faria Lima é uma bando de vagabundos. Saqueadores. Aí você olha e pensa, no mundo que a gente vive hoje, as coisas estão tão complicadas, que quando você olha essas empresas no final do dia, olha a briga que tá tendo na Vale, pra ver quem vai ser o próximo presidente da Vale. Olha o jogo político que tá acontecendo. Olha quem são os principais acionistas. Hoje em dia, na boa, quando eu olho essas grandes empresas que são bilionárias e muitas vezes são um monopólio estatal, você privatizar é basicamente você entregar para BlackRock e para pessoas que pensam similar. E aí, para mim, isso é um dilema. Por quê? Você vai deixar na mão do petista, eu acho que não é o melhor caminho, porque o petista vai usar a empresa para um projeto de poder. Projeto de poder político para se perpetuar no poder. Ou então para ajudar a petezada, né? Os amigos, os picanheiros. Se você entrega pro mercado, além da galera dar aquela boleta marota e tirar o máximo proveito, lucrar horrores, eles vão usar essas empresas gigantescas para tentar produzir deformações no mercado para impor uma agenda globalista. E aí vai ficar na mão do PT ou da agenda globalista? Não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. Bom, eu não sei a saída. Mas eu sei o universo paralelo. O mundo que um dia eu sonho que possa existir. Um dia. Hoje eu acho que não tem chance nenhuma. Mas quem sabe um dia. Num dia, num universo paralelo, quem sabe o Brasil avança, tem uma certa maturidade. E aí quando a gente olhar para essa questão, sabe, respirando um pouco mais, tentando aqui ver algumas nuances, alguns outros caminhos, nesse mundo que a gente vive hoje, vocês acham que vai vir um empresário conservador comprar uma Petrobras e ele vai continuar investindo em energia ou ele vai usar para continuar promovendo essas regras que deformam o mercado? Selo verde, isso, aquilo, etc, tudo mais.
Eu acho que isso não vai acontecer. Mas no universo paralelo, um mundo que eu acho que tem que passar, tem que ter maturação, tem que ter debate, porque aqui são pontos centrais do que um dia pode vir a ser, mas que para chegar lá tem que ter mudanças, leis, etc e tudo mais. Eu trouxe aqui algumas coisas que eu acho que vale a pena pra gente refletir sobre os estatais, pra gente poder sair desse teatro das tesouras. Uma empresa estatal bem administrada, e eu sei que você vai falar, mas no Brasil não funciona, etc. Beleza. Tô falando no universo paralelo. Aqui é o universo onde tudo funciona. Normalmente não é o Brasil. Mas eu acho que vale a pena, no mínimo, a gente discutir. No mundo ideal, a empresa estatal, ela deve promover o interesse público, atender às necessidades e interesses da população em geral, muitas vezes oferecendo serviços essenciais e garantindo o acesso universal a esses recursos. Que é acesso universal? Tem localidades no país que não tem lucro nenhum você estar lá. Tem lucro nenhum você estar lá. Muitas vezes essas empresas, elas estão lá porque é uma empresa estatal, ela tem que estar lá, ela tem que prover água, tem que prover eletricidade. Não tem lucro, mas, cara, é um país. Então você está pensando como uma nação. É a empresa que está à disposição da nação, então ela tem que servir a eletricidade para todo mundo, para o pobre, o cara que mora na roça. Eu já trabalhei no Luz para Todos, na época eu trabalhava na City Luz, era uma concessionária que prestava serviço para a Coelba, que era a empresa de energia lá da Bahia. E eu via a alegria das pessoas da rocinha quando recebia a luz em sua casa. No mundo ideal, uma empresa estatal, a depender, uma Petrobras da vida, empresa de energia, ela tem um papel fundamental no controle estratégico de recursos. Em setores chaves como energia, telecomunicações e transporte, podem garantir que o controle e a gestão dos recursos permaneçam nas mãos do Estado, protegendo os interesses nacionais. Você lembra quando se discutiu a questão do 5G, que a galera não queria comprar de uma marca que começa com a letra H os produtos e termina com EI, que vem de um país vermelho, com medo de poder existir alguns backdoors propositais que o governo de lá, o governo comunista, deixou para ficar espionando a gente? Tem algumas coisas que são estratégicas. No mundo ideal, uma empresa como essa tem a questão do investimento de infraestrutura. Podem assumir projetos de infraestrutura de longo prazo que são essenciais para o desenvolvimento econômico, mas que podem não ser lucrativos o suficiente para atrair investidores privados. Às vezes é um projeto que vai ficar no 0 a 0, ou o lucro só vem em 5, 10 anos. Mas gente, não tem como uma estatal não dar lucro. Não, uma estatal de petróleo é impossível, uma estatal de petróleo não dá lucro. Uma estatal de petróleo não tem como não dar lucro. Só quando é o PT que bota a mão. Porque o governo Bolsonaro veio... Deu lucro agora no governo petista. Deu lucro no governo petista. Pelo amor de Deus. É feito pra dar lucro, irmão. É feito pra dar lucro. Então pode fazer projetos que às vezes o povo não quer fazer. Projetos, inclusive, da área de distribuição, de área de logística. Você construir, né? A Petrobras pode construir muito bem, né? Uma pipeline, um gasoduto. Começar a fazer outras coisas, que em tese não é só exploração de petróleo. No mundo ideal, quando a gente discute isso, para a gente não ficar no teatro das tesouras, petismo, aprontando, liberais, SG e mamataria, tem a questão do desenvolvimento regional. Muitas vezes investe em regiões menos desenvolvidas, ajudando a reduzir disparidades econômicas em diferentes áreas do país. Mas para você identificar onde você tem que investir mais, investir menos, etc., aí você tem que ter uma visão ampla de nação, um projeto. Um projeto de nação. O PT não tem. No mundo ideal, você tem a questão do reinvestimento de lucros. Porque o lucro é do Estado. Pode até tirar um pouquinho, deixar de cobrar um pouco, né, do imposto, até lá embaixo. Ó. Os lucros gerados podem ser reinvestidos em infraestrutura, educação, saúde e outros serviços públicos, beneficiando diretamente a população, promovendo desenvolvimento sustentável a longo prazo. Eu dei uma botou só porque eu pensei nos tópicos e aí eu mandei o chat GPT só dar uma consertada no português. Tava só desenvolvimento, esqueci de tirar o sustentável. Redução de custos para consumidores. Em muitos casos, podem oferecer serviços a preços mais baixos do que as empresas privadas, especialmente em setores onde a concorrência é limitada. Por que a Petrobras não pode vender gasolina mais barato normalmente? Porque assim, a Petrobras não consegue entregar para o Brasil toda a gasolina e todo o diesel, todo o gás, etc. que a gente precisa. A Petrobras refina uma quantia e o restante? Vamos supor que o preço para importar gasolina é R$5, mas a Petrobras consegue entregar por 3.
Se a Petrobras vender por 3, você vai querer comprar no posto de 3 ou no posto de 5? Obviamente no posto de 3. Aí vai todo mundo pra lá. Ninguém vai querer comprar no posto de 5, só o trouxa. O importador vai querer importar a 5? Pra que ele vai importar 5 se tá 3 no mercado nacional? Ele é maluco? Ele não importa. Se ele não importa, vai ter desabastecimento. A única forma de não ter desabastecimento e você praticar um preço diferenciado é você produzindo tudo o que você precisa internamente. Mas qual é o projeto para isso acontecer? Qual o projeto? Até porque quando você pensa no PT, refinaria, você pensa logo Abreu e Lima, vixe Maria. Passadena, vixe Maria. PT aprontou demais. Aprontou demais. Aprontou demais. Aprontou, nossa, que partido que aprontou. E no mundo perfeito, para concluir, estabilidade econômica podem ser utilizadas para estabilizar setores econômicos cruciais, evitando flutuações excessivas de preço e garantindo a continuidade dos serviços mesmo em tempo de crise. O país está em crise, está na pior, etc, tudo mais, o hospital está em coisa, tem caixa, tem isso, tem aquilo outro. Cara, vamos pensar aqui em termos de nação, o que é que a gente vai fazer? O mundo está passando por um período. Tu vai pedir boa vontade do setor privado? Energia é uma coisa que não pode faltar. Tu vai pedir, ô Rubens Ometo, então a Cosan aí, pô, a Raizen, né? A Raizen aí tá com um problema de vida. Tem como você baixar o preço do etanol, Rubens Ometo? Pede lá pra ver se ele te ajuda. Pede lá pra ver se ele vai ajudar. Proteção contra crises financeiras. Em tempos de crise econômica, podem atuar como amortecedores, mantendo serviços essenciais operacionais, evitando colapsos sistêmicos em setores críticos da economia. Que vem na linha ali do outro. Esse é o mundo ideal. Que as estatais funcionam, elas são importantes, ela tem a participação. É um dinheiro que no final do dia entra no caixa do governo. Aí não precisa ficar igual a Haddad louco aí e botar imposto tudo que é canto pra fechar a conta, tirando dinheiro do pobre, botando imposto aqui e acolá pra em busca de 2 bilhões, 3 bilhões, 10 bilhões. A Petrobras lucro. Qual foi o da Petrobras? 20 de dólar. Multiplica por 5. Vamos somar. Vamos pegar o dividendo. Vamos supor que a empresa é 100% estatal, ou seja, o dividendo ia para o governo. 20 bi, 100 bilhões. O Haddad tinha fechado o déficit zero. Tinha fechado o déficit zero. Mas não. A gente fica nesse meio tempo. Aí você olha para a gestão petista. Como bota fé? Como... É por isso que não tem como discutir também, às vezes, com o cara achando, não tem que privatizar essa porcaria, porque se deixar na mão dos petistas, é pior. Porque os petistas também estão aí, ó, igual os liberais, promovendo a agenda verde, usando empresas para promoção de agenda ideológica totalitária para controlar a vida do ser humano. Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, que em tese é o chefe do Jean Paul Prats, chefe do prédio da Petrobras, a defesa dele da regulamentação do mercado de carbono. Ele disse que é uma oportunidade para o Brasil, pode impulsionar o desenvolvimento com equidade social. Nossa! Com a boa regulação, esse mercado pode trazer mais desenvolvimento e empregos de qualidade para o país, além, é claro, de segurança e eficiência energética. Como? Como? Eficiência energética tem a ver com ciência, conhecimento, tecnologia. É você ter um sistema que o índice de eficiência era lá 20%, você desperdiça 80% e esse sistema você aprimora e você chega para 30%, 40%, 50%, 80%, 90% de ganho. Melhores peças, sabe? Melhores componentes eletrônicos, projetos melhor arquitetados. Eficiência energética é isso, nada tem a ver com mercado de carbono. Esse é o petismo. Eu fico louco. Não tem como esse país dar certo, gente. Não tem como. A opinião que vem de um lado é um monte de liberal que não tá nem aí pra nada. Inclusive foi que fizeram campanha pro Lula. Do outro é o PT. É isso daqui. É esse o destino do brasileiro? Tá espremido entre esses dois grupos. Aí o mesmo Alexandre Silveira aí... 329 empresas, incluindo gigantes brasileiras, perdem um selo de compromisso climático do SBTI. Qual motivo? O SBTI não conseguiu chegar a um acordo com as companhias sobre metodologia climática e o cronograma. As empresas que perderam: X, que é o Twitter, Carrefour, Netflix, Johnson & Johnson, P&G, Walmart, Unilever. Aí eu te pergunto, se nem empresas como estas, as maiores empresas do mundo, conseguem o selo, como é que o seu Zé, que tem uma serraria,
Seu Zé que é serralheiro. Como é que seu Zé vai conseguir o selo verde? Como é que seu Zé, o serralheiro, vai ter o selo verde se a Unilever não tem? Os lacradores não têm. E também as brasileiras como Natura, Grupo Soma, Matos Filho Advogados, JBS, Votorantim, Movida e outras. E antes, já tinha sido a Amazon, Intel, Vale, Latam, Gol. Se nem essas conseguem, como é que seu Zé, o serralheiro, vai conseguir? Transição para a economia verde depende de diversidade e lideranças femininas. É pra acabar. É que eu vou comentar. Ambar, da JF, que tá comprando tudo no Brasil, e a francesa EDF entram na fila de interessados pela EMAI, que é a Empresa Metropolitana de Água e Energia. E além delas, você tem a Auren, a CPFL e a Comuna CTG. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. É o futuro do Brasil, é o que eu digo. É isso aqui, gente, a privatização. Vai vender pra JBS ou vai vender pros comunas? E aí, quer vender pra quem? Quer vender pra JBS? Quer vender pro Macron? Ou quer vender pra comunada? E aí? Vai vender pra quem? Vai vender pra quem? Conta aí pra mim. Vai vender pra quem? Conta pra mim. Esse é o dilema. É isso daqui que acaba. É, assim, é só isso que tem. Temos que aceitar isso porque somos brasileiros, fomos condenados a isso. Eu me recuso. Aí, petismo, aqui, o Teatro das Tesouras Unidos fizeram as pazes. BNDES do Lula aprova financiamento de 2,6 bilhões para programa de plantio de eucalipto da Suzano. 2,6 bilhões. Vai lá e tu pede esse dinheiro pra ver se tu ganha. Gente, é dinheiro demais! Além disso, ainda teve outro empréstimo de 31 milhões. A estimativa é que sejam apoiados até 14 projetos inovadores relacionados a agroflorestas, remoção de carbono. Remoção de carbono. Ah, meu Deus, não tem condição. Olha a agenda verde aí. Você tá vendo como é? Você tá vendo pra que agenda verde no final do dia? Pra remoção de carbono. Quem é que vai ter acesso à linha de crédito diferenciada? A linha de crédito do amor. Do amor. Quem é que vai ter? Quem é que vai ter? E a hipocrisia é tão grande, ó. Suzano, que criticou o financiamento público, receberá 2,6 bilhões. Este é o Brasil é um país liberal. Aqui, ó. Esse é o liberalismo. Isso é o liberalismo. Você vai falar, ah, são como... Não são, gente. Esse aqui, na verdade, é o famoso neoliberalismo. A iniciativa acontece cerca de um mês depois do prêmio da companhia Walter Schalka criticar o programa de incentivo à indústria lançado pelo governo Lula, que é inclusive um programa de incentivo verde. O Globo, Schalka afirmou que já existe maturidade na economia brasileira para as empresas serem independentes de apoio governamentais e que os subsídios não deram certo no passado. E lá vem ele, ó. Tetinha. Nossa. Por isso que eu digo, esquece papo. O conservador nos costumes, liberal na economia. Não. Sou conservador. Eu sou conservador. Não sou liberal na economia, sou conservador. Liberal são eles. Eu não. Não, tô fora. Não sou comunista, não sou petista, não sou liberal. E enquanto os liberais, os neoliberais e os petistas estão em lua de mel, olha aqui, ó. A economia real. Economia real. Isso aqui é um retrato de como está o bolso do povo. Porque isso daqui é um dos primeiros serviços que caem quando o dinheiro falta. Restaurantezinho, barzinho, isso, aquilo, outro. Tá ali, ó. Número de bares e restaurantes com prejuízo em janeiro aumenta 60%. De acordo com a pesquisa, 59% dos bares e restaurantes do país tiveram faturamento menor em janeiro do que no mês anterior. A queda no faturamento ajuda a explicar o mau desempenho. Nas regiões não turísticas, o faturamento caiu 10%. É o Brasil do amor do Lula e dos liberais. Aí você entende por que os liberais apoiaram o Lula. Eu me recuso a ter que escolher um lado nesse teatro das tesouras. Eu quero um Brasil diferente.
Eu quero um Brasil que pense em emprego, um Brasil que pense em produtividade, em produção real, produtos palpáveis, um produto que fale de eficiência em termos técnicos, de um produto que ele não perca energia no processo, que ele consiga utilizar melhor nas suas fontes energéticas. Esse é o Brasil que eu quero. Que empresas não sejam utilizadas para promover agendas ideológicas, né? Agendinha SG. Não. Sou contra. Esse não é o Brasil que eu defendo. Não é o Brasil que eu defendo. Mas de jeito nenhum. Então não sou petista, não sou comunista e não sou liberal. Eu não penso como vocês. Sou brasileiro. Eu penso no povo. Segundo a Globo, eu devo ser populista. Pronto, eu sou populista. Sou populista. Penso no povo. Não dá, gente. Não dá. A gente precisa melhorar minimamente o nível do debate público. Porque até na hora de criticar, você vê. Olha de onde tá vindo as críticas. Olha, sequer são críticas. É briga pela tetinha. De um lado os petistas, do outro lado os liberais. Dessa questão da Petrobras. Tá todo mundo se dando bem. Só o povo que tá se dando mal. O povo perde o celular e os liberais ganham linha de crédito no BNDES. Acorda pro que tá acontecendo. Nem todo mundo que critica realmente critica. Não é porque um lado está errado que o outro lado está certo. E é isso. Vou mandar o vídeo do Tarcísio lá no Telegram. Reflita sobre isso. Reflita sobre o mundo ideal. Porque se hoje tá difícil, se a gente nem sequer debate sobre onde a gente quer chegar, eu acho que a gente não vai chegar lá nunca. Acho que pelo menos a gente tem que começar a debater, tem que aprofundar um pouquinho, até o nível até na hora de criticar, tem que criticar com um pouco mais de propriedade. Se gosta do meu trabalho, quiser me dar um pouquinho mais, passa no meu do canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição, tem um Atlas brasileiro, que já tem 13 edições, né? Todo ano de 2023, e o de janeiro de 2024 já está disponível. O de fevereiro sai agora dia 15. Não, isso mesmo, sai agora dia 15. Sai agora dia 15. Sai agora dia 15. Mas nossa. Peraí. Não. Não, desculpa. Não, desculpa. O que sai agora dia 15 é o de janeiro. Já tem 12 disponíveis. Vai sair agora o 13º. Me perdoa. É porque eu tô escrevendo de fevereiro, né? Tem 45 dias de delay. Agora dia 15 sai o de janeiro de 2024. Com todas aquelas confusões, inquisição contra Bolsonaro e afim. Compartilhe o vídeo, volta amanhã. Eu te deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!